Olá, queridos, paz seja com todos vocês. Fico muito feliz em poder compartilhar a palavra de Deus e em você poder separar esses poucos minutos para ouvir essa mensagem. A palavra de Deus é alimento, ela nos sustenta e não há quem não necessite desse alimento. Eu sou totalmente dependente de me alimentar da palavra do Senhor, a fim de que mantenha vivo no meu coração o propósito dele na minha vida. E espero que essa palavra vivifique também no teu coração o propósito do Senhor em sua vida. Para tanto, antes mesmo da leitura, eu quero fazer uma oração. Pai querido, fale conosco, Senhor, por intermédio desta palavra, Pai. Alegra o nosso coração, Senhor, em tempos difíceis e fortalece o nosso coração, Senhor, em tempos de dificuldade. Como sempre fazes, Pai, nós te louvamos por isso, pelo teu carinho e amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, a passagem que lerei é uma passagem do Velho Testamento que eu gosto muito das histórias bíblicas do Velho Testamento, porque, tão antigas que são, elas são aplicáveis na nossa vida hoje. Nós aprendemos didaticamente com histórias maravilhosas, mas também recebemos ferramenta para aplicarmos na nossa vida e alcançarmos um êxito em qualquer situação. A história hoje que lerei, apenas leio um versículo que está em 1 Reis, capítulo 18, e o título da mensagem é Pequenas Nuvens e Grandes Chuvas. Pequenas nuvens, elas podem produzir grandes chuvas. Você já deve estar sabendo, agora com esse tema, qual é a história que leremos. É a história de Elias. 1 Reis, capítulo 18, versículo 1, diz assim: E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: Vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Nos dias do perverso rei Acabe, essa história acontece. Acabe, ele era perverso. Essa palavra ela se aplica muito bem a Acabe porque perversidade, conforme o latim, formada do per, que quer dizer totalmente, e versare, que quer dizer virar. Então, totalmente virar é perverter o caminho de alguém, e era isso que fazia Acabe. Ele era perverso, ele pervertia pessoas, ele junto de sua esposa Jezabel. E o perverso rei Acabe, um dia, recebe a palavra dita pelo profeta Elias, de que não haveria chuva sobre a terra até que Elias orasse de novo. E todo o caos que 3 anos e meio sem chuva aconteceu em Samaria, Elias foi tido por culpado. Os cristãos também são assim, sofrem perseguição, são responsabilizados pelas palavras que dizem acerca do Senhor. Quando um cristão diz que tal coisa é pecado, que é errado agir de maneira conforme o mundo age, ele também é perseguido, ele também é desprezado, e em alguns países até caçado, como foi caçado o profeta Elias. E a palavra de Deus nos diz que os próprios familiares muitas vezes tornam-se inimigos daqueles que professam a palavra do Senhor. Ela incomoda. E Deus fala 2 vezes com Elias. Uma vez ele fala para Elias
se retirar, ir para o ribeiro de Querite, e a palavra que Deus dá a Elias para confortar o seu coração é a promessa de que ele, o Senhor, o sustentaria. Eu te sustentarei. Em meio à fome e à escassez que aconteceu, Elias viveu só, junto ao ribeiro de Querite, um afluente do rio Jordão. E, passado mais alguns tempos, ele passa a viver agora em Serepta, com uma viúva pobre, que lhe garante o sustento também. Ambos gozaram juntos da providência do Senhor. E são duas as palavras que ele ouviu. Eu te sustento, e a segunda palavra é apresenta-te a Acabe. Você tem vivido em obediência à palavra de Deus em todas as circunstâncias? Você tem vivido em obediência à palavra de Deus na hora de receber a promessa, eu te sustento, e também na hora de dizer, apresenta-te diante da situação difícil, fica firme, permanece de pé que eu sou contigo. É essa história que nós aprendemos nesse episódio na vida de Elias. O derramar da presença de Deus, ele se dá na proporção em que nós nos elevamos a Ele, nós busquemos as coisas do alto. É interessante que chuva, ela representa o derramar da presença do Senhor. A palavra de Deus faz algumas comparações assim. E o derramar da chuva, da presença de Deus, não aconteceu em Samaria, até que todo Israel reconhecesse que Baal não era nada. Foi necessário que Elias enfrentasse os profetas de Baal e vencesse no nome do Senhor, para que todo Israel reconhecesse, através da vitória do profeta Elias, de que não fora o profeta, mas sim o Senhor quem fez com que um milagre acontecesse, e todo Israel pôde perceber, dizendo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Se você se dispor a buscar o Senhor, pessoas olhando para a tua vida reconhecerão que só Ele é o Senhor. Se você passar pela adversidade, se você souber ouvir a voz do Senhor, quando Ele te promete sustento, ou quando Ele te chama à responsabilidade de representá-lo nas horas difíceis. A chuva, é interessante que existem 3 formas de cair a chuva. As chuvas se formam em especial de 3 maneiras. Quando uma massa de ar quente e uma massa de ar fria se encontram, precipita-se a chuva, ou quando uma massa de ar encontra um obstáculo, montanhas, por exemplo, e as chuvas se precipitam. Mas a terceira maneira como se forma a chuva é a mais comum entre nós que vivemos num país tropical. A massa de ar se eleva de maneira a se condensar lá no alto, e quando ela se condensa, se precipita em chuva. E se você deseja que a chuva da presença de Deus caia na sua vida, é necessário que você aprenda, como diz as Escrituras, a buscar as coisas do alto. Paulo fala aos Efésios que eles deveriam buscar as coisas do alto, onde estaria o Senhor, à destra do trono de Deus. Nós precisamos aprender a buscar as coisas do alto, separar tempo para isso, sabe? E o derramar da presença de Deus há de acontecer nas nossas vidas. Eu desejo que essas palavras sejam como pequenas nuvens na sua vida. Logo depois que Elias se apresenta a Acabe, ele diz o seguinte, prepara-te, porque virá uma grande chuva, apressa-te. E Acabe teve que correr para o palácio, e não havia ainda sinal de chuva alguma.
Mas Elias subiu no monte e orou ao Senhor. E insistiu e clamou. Clamou por algo que o Senhor já havia prometido. Talvez você esteja esperando por algo que o Senhor já lhe prometeu, mas se demora o cumprimento daquilo que Deus diz. Se demora porque nós vivemos um tempo diferente do tempo do Senhor. Elias ora, insiste, dá ordem ao seu servo, vai ver se está formando alguma nuvem. E o servo, quando volta, o moço de Elias diz assim: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, uma nuvem tão pequena. Foi o bastante para que Elias soubesse que uma grande chuva se precipitaria, porque foi a promessa do Senhor. O Senhor é fiel em suas promessas. Ele fará cumprir também na sua vida aquilo que Ele prometeu. E conheça as promessas do Senhor. É maravilhoso que, conhecendo as promessas do Senhor, passemos a esperar nelas, porque todas hão de se cumprir. E da mesma forma que você espera pelo derramar da chuva da presença do Senhor, é necessário que você faça como o ar nos países tropicais. Se eleve, busque a presença do Senhor e, condensando-se aquele ar, as chuvas se precipitam. Assim também a palavra do Senhor há de precipitar-se sobre a nossa vida em cumprimento maravilhoso. Você é convocado por essa palavra ao sustento durante o caos e à responsabilidade depois do caos. Foram as duas vezes em que o Senhor falou com Elias, sustentando-o, prometendo sustentá-lo durante o caos e avisando-o no fim do caos que ele deveria apresentar-se ao perverso rei Acabe. E ele foi obediente, e o derramar do Senhor aconteceu-se de forma que todo Israel se converteu ao Senhor, deixando de adorar a Baal. Basta que você viva como Elias, buscando sempre o derramar da presença do Senhor, e no momento certo o derramar virá. Diz a palavra do Senhor através do profeta Isaías, capítulo 55, ele diz assim, assim será a minha palavra, não voltará para mim vazia, antes cumprirá o propósito para o qual ela foi enviada. A palavra do Senhor há de cumprir o propósito para o qual ela é enviada. E agora que esta mensagem seja como uma pequena nuvem na sua vida, que busca o Senhor e verá o derramar da sua presença. Pai querido, eu te louvo, Senhor, pelo derramar da tua presença em nossas vidas, Pai, por tua promessa de sustentar-nos durante o caos e pela responsabilidade que o Senhor nos incumbe de sermos profetas da tua palavra, Senhor, enfrentando, Senhor, a perversidade sem temor, sabendo que o Senhor é quem nos dá a vitória. Faz derramar a chuva, Senhor, a chuva sobre a vida daquele que está sedento, a chuva da tua presença, a chuva do teu Espírito Santo, Pai, e fortalece o coração de cada um nesta hora, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém e amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e a consolação do Santo Espírito do Senhor seja sobre a vida de cada um de vós, agora e até a volta de Jesus. Amém. Amém.